Pensei que isso não fosse possível tão cedo, né? Vamos saber que estamos todos juntos aqui, vivos. Bom, como a Silvia disse, meu nome é Denis. Eu trabalho na Justiça Federal já vai fazer 18 anos. É quase a idade de alguns de vocês aqui, né? Estavam nascendo e eu estava entrando na Justiça, aí como o tempo passa. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês como é que funciona a Justiça Federal, como é que funciona a Justiça Federal, que é a terceira região. Com a Constituição de 1988, passaram a ter 5 tribunais. 5 tribunais, vamos lá, de trás para frente. Quinta região. Vocês imaginarem o mapa do Brasil, ele vai de Sergipe até o Ceará, cantinho do Nordeste. O tribunal sediado em Recife, capital de Pernambuco. Quarta região, 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a sede do tribunal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Terceira região, que é a nossa, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com a sede do tribunal aqui em São Paulo, e nós estamos agora. Aqui é o coração mesmo, aqui é o plenário do tribunal. Segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com a sede do tribunal na cidade do Rio de Janeiro. E primeira região, o restante do Brasil. São 14 estados mais o Distrito Federal. Até esse ano era isso. Este ano tem um novo Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal da 6ª região. Os mineiros ganharam o tribunal para chamar de seu. Então agora Minas Gerais tem um tribunal que é só de Minas Gerais, só cuida de Minas Gerais. O Tribunal Regional Federal da 6ª região. Foi instalado esse ano, tá? Então, a partir da Constituição de 88, criaram-se os tribunais regionais federais, então a segunda instância da Justiça Federal. Até aqui, beleza? Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida aí, vão até ajuda. Como funciona? Para que serve um tribunal? Sei que deve ter gente aqui no primeiro ano, deve ter gente no último, enfim, é mais variado, né? Então, o tribunal, via de regra, ele é um órgão revisor. A vocação do tribunal é julgar recurso. É aquela coisa, você pede para o pai pergunta para sua mãe. Né? Sua mãe deixar, você vai. E a mãe nunca deixa. Ou a mãe não deixa e você apela para o pai. O pai, será que dá para... Olha o termo que eu usei, você apela. Um dos recursos mais comuns é a apelação. Então o tribunal é para rever. Em regra é um colegiado, ou seja, mais de uma pessoa que julga. O juiz é um ser solitário, ele julga lá sozinho. Tem algumas exceções, mas via de regra ele é um ser solitário, ele decide sozinho. O tribunal não, é um grupo de juízes, tá? O aqui da terceira região, vamos falar mais daqui. Né? Daqui hoje ele é composto por 43 desembargadores, já tem uma lei autorizando mais 8 cargos, vai para 55. Desses 8, 4 em breve, já tem até previsão regimental de instalar esses cargos. Inclusive aqui, estava até conversando com a Silvia, aumentou, já tem os 4 lugares a mais. Então já contar aqui, tem 46 lugares, 47 com a presidência, né? Como é que se estrutura o tribunal aqui da Justiça Federal da terceira região? Perdão, voltando à Justiça Federal então. Os tribunais existem para isso. O que é a competência da Justiça Federal? O que a Justiça Federal julga? Afinal, qual a diferença? Principalmente quem está no começo, né, do curso. Então vamos lembrar, justiça comum, justiça especializada. Qual é a justiça especializada? O professor aqui, quem é professor, professora? É de constitucional, tá? Puxa a orelha dele, se for. Vamos lá pensar. Trabalhista, que mais? Militar. E o que vai ter agora domingo? Eleitoral. São as 3 especializadas. Então a Justiça Federal ela é justiça comum. Ela não é justiça especializada. Ela é justiça comum junto com a estadual. Especializada é eleitoral, militar e trabalhista. O que você pode ter é especialização de matéria. Você tem a vara criminal, você tem a vara de família no Estado, você tem uma vara de falência no Estado, você tem uma vara previdenciária na Justiça Federal, você tem uma vara de execução fiscal. Isso é uma especialização de matéria, mas ela integra a justiça comum. Se vocês pegarem a Constituição, a partir do artigo 106 da Constituição vai definir a Justiça Federal. Vai falar que ela é formada por juízes, tribunais regionais federais e qual é a sua competência. Primeira coisa, ações em que haja interesse
ou que envolvam bens, valores, direitos da União, suas autarquias e empresas públicas. Então, se tem a União, em regra vem para a Justiça Federal, seja como autora, seja como ré, seja como opoente. Por exemplo, estou pagando muito imposto de renda, tem alguma coisa errada, tenho direito a pagamento, eu vou entrar com uma ação. Ou me cobraram a mais esse tributo. Justiça Federal, porque é a União que está te cobrando imposto de renda. Suas autarquias. Qual a principal autarquia federal? Maior que tem, mais importante, acho que a maior autarquia do país. Estávamos falando dela até agora na sessão. INSS. INSS é uma autarquia. A pessoa de administrativa vai diferenciar isso. Não é uma pessoa política, mas enfim. É uma autarquia. É a autarquia mais importante. E é a que tem mais ações. Pelo menos aqui na terceira região é a que tem mais ações. Então o sujeito quer se aposentar. O velhinho lá, coitado, INSS nega. Ele entra com a ação aonde? Na Justiça Federal. Empresa pública. Empresas públicas mais famosas. Petrobras não é empresa pública. A pegadinha é essa. Da Eletrobras eu não tenho certeza se é. Mas... Hoje nós tivemos num julgamento da primeira instância que falou sobre empresa pública. Uma, pelo menos, vocês têm que lembrar. Correios, que é a mais antiga, e a Caixa, as duas, tá? Então, então eu já não tenho certeza. Porque tinha algumas que eram autarquia, depois já, por exemplo, a Casa da Moeda hoje é empresa pública, mas enfim. Mas Correios e Caixa são os campeões aqui de processo, seja como autor, seja como réu, são os dois que tem mais, Correio e Caixa. Na parte cível, que a gente tem muito, ação previdenciária contra o INSS de qualquer tipo, salvo acidente do trabalho. Acidente do trabalho vai para a Justiça Estadual. Apesar do INSS ser réu, mas vai para a Justiça Estadual. Ações contra a União. Desapropriação, ações tributárias tem muito. Licitação, concurso público, servidor público. Então o sujeito é servidor, ele é demitido, ele entra com uma ação para reverter a demissão dele, ou ele quer entrar no concurso público, ele está questionando aquele edital, ele quer participar de uma licitação de um ente público. E aí você falou da Petrobras. Essa é uma questão que não se sabe se foi um esquecimento do Constituinte ou se foi proposital. O fato é, não está na Constituição Sociedade e Economia Mista. Então, ações contra a Petrobras, em que a Petrobras participa, e o Banco do Brasil, que é outra sociedade com economia mista, que a União é a acionista majoritária, são da Justiça Estadual, no âmbito civil e no âmbito criminal. No crime, então crime contra essas instituições, contra seus bens, contra seus serviços, são da Justiça Federal. Falei do carteiro, o carteiro é roubado. Servidor público federal, se eu cometer crime no exercício do cargo em razão dele, por exemplo, eu me corrompo, eu vou lá e eu solicito dinheiro para assumir com um processo. A competência vai ser da Justiça Federal, porque eu fiz isso em razão do meu cargo, às vezes na função dele. Porém, contravenção penal não vem para cá nunca. Nunca. Contravenção penal? Nunca. Então, se eu chegar, montar aqui no gabinete uma banquinha de jogo do bicho, eu falo essas coisas, tá gravando, é você demitido. É tudo hipotético, tá? É brincadeira, falando pra câmera. Mas eu monto uma banquinha do jogo do bicho, contravenção penal. Mas o Denis, ele, valendo do cargo, dentro do local, etc., eu vou responder no Estado, porque é contravenção penal. A Justiça Federal nunca vai julgar contravenção penal. Crimes cometidos a bordo de aeronave ou de embarcação. Atenção, a aeronave e embarcação, a aeronave tem uma discussão, se o ultraleve é uma aeronave, tem uma discussão sobre isso, que é muito pequeno. Mas embarcação tem que ser grande. Então fulano lá, pescador, que dá uma paulada na cabeça do outro, na canoinha, porque eles se desentenderam sobre os peixes que eles pegaram, não vem para a Justiça Federal, porque aquilo não é embarcação. Embarcação é de grande porte. Agora, o que a gente pega, infelizmente, cruzeiro universitário. Aí o povo abusa, usa droga, bebe, não sei o que. Infelizmente, sempre aparece alguém vítima de estupro nessas coisas. Aí você pensa, mas é estupro, um particular, outro particular, mas foi dentro de uma embarcação? Foi. Justiça Federal.
vem pra cá pra julgar. Então é mais raro a gente ver esse tipo de crime, mas tem. Tá? A gente tem um recente lá que o meu chefe, não sei se já julgou, tá pra julgar, mas é de 2 funcionários. Um funcionário teria abusado de uma funcionária de uma empresa que faz cruzeiro. Então, depende do tamanho da embarcação, foi o que eu falei. Se for um barco de pequeno porte, e aí assim, a jurisprudência é meio casuística, né? Mas se entende que é de um porte maior, até uma lancha assim não seria. Do alto mar é interessante, como é que vai ser? Foi no alto mar, é a bandeira do país e via de regra é o primeiro porto que ele para. Então se ele parar, ele estava em alto mar, mas ele parou em Santos, vai ser aqui da terceira região. Ele parou no Rio, vai ser da segunda, e assim por diante. Avião também, uns anos atrás teve um acidente da Gol, que um jatinho derrubou o avião da Gol. Né? Foi Pará ou foi Goiás? Foi na primeira região, né? Pará, Mato Grosso, o avião caiu, morreu um monte de gente. Enfim, aqueles 2 pilotos americanos, sinto muito, é na Justiça Federal que estavam sendo processados. Eles ficam lá nos Estados Unidos, não vão sair nunca de lá, não vão vir pra cá, enfim. Mas a competência federal porque é aeronave, né? Dentro de um helicóptero, um vai lá e estrangula o outro dentro do helicóptero. A competência da Justiça Federal, você tem crime lá dentro. Crime que transborda a fronteira e que haja tratado. Então que a gente tem muito, mas muito de monte. Tráfico transnacional de drogas saindo do aeroporto de Guarulhos. Como o INSS é o principal cliente cível, digamos assim, entre aspas, da Justiça Federal, tem muita gente que comete crime contra o INSS. Estelionato previdenciário, agora é muito melhor, tem sistema do INSS, tudo. Anos atrás não tinha nada. Então o sujeito pediu um benefício aqui, outro ali, ninguém ficava sabendo e tal, então a gente ainda tem bastante estelionato contra o INSS. A União é a maior cobradora de tributos. As pessoas sonegam tributos. Então a gente tem bastante. Crimes do artigo 168A do Código Penal, 307A do Código Penal, da Lei 8.137 de 90, tem bastante sonegação fiscal. Fora o tráfico, outro crime que é assimilado ao tráfico. Contrabando e descaminho. Rapidinho, qual é a diferença? O descaminho, o produto não é proibido, mas você não paga imposto. É o famoso muambeiro. Né? Quando eu era novo, tinha as tias que traziam muamba do Paraguai. O contrabando, o produto é proibido. O que a gente tem muito de contrabando? Que hoje até deu uma migrada um pouco, o tráfico ficou muito mais organizado, por organização criminosa maior, e as formiguinhas que a gente fala vivem disso. Mas também há grandes organizações criminosas atrás. Cigarro paraguaio. E crimes que transbordam, então o tráfico não é qualquer tráfico, não é porque a droga veio da Colômbia, que é da Justiça Federal. Senão todo mundo que fosse pego traficando maconha e cocaína aqui na esquina seria da Justiça Federal. Não. Tem que estar provado que ele ia para fora ou que ele veio de fora. É o cara entrando ou o cara saindo. É aí que vem para cá. E tem que estar previsto em tratado para ser da Justiça Federal. Então, a maioria desses crimes estão previstos em tratado. Crime de lavagem de dinheiro. Pode ser do Estado, pode ser da Justiça Federal. Depende do crime antecedente. Então, o que o cara fez antes? Ele sonegou imposto. Bom, é da Justiça Federal. Imposto federal? Sim, é da Justiça Federal. O que ele fez antes? Ele era um servidor público corrupto, a partir dessa corrupção ele lavou o dinheiro. Servidor federal? Sim, da Justiça Federal. Agora, se ele for lá, um traficante do Estado, ele lava esse dinheiro, ele vai responder no Estado do mesmo jeito. O que a gente pega também, que a gente chama que é crime de pedofilia. Tá? Não existe esse crime. Se procurar pedofilia na internet, não existe esse crime. A gente chama de pedofilias, para cá na Justiça Federal é uma gíria nossa, digamos assim, são os crimes de armazenamento e disponibilização de arquivos na internet. Por sorte, a gente vê pouco estupro aqui. A maioria das imagens são imagens de fora. Geralmente as crianças e os adolescentes são estrangeiros, não são nacionais. Então são imagens de fora, a Interpol tem todo um esquema que descobre de onde vem, avisa tal, e tem alguém aqui de dentro disponibilizando isso. Aqueles programas, torrent, etc., enquanto você baixa, você disponibiliza, tem um crime específico no ECA sobre isso. Só que, às vezes, infelizmente, o infeliz produz aqui o vídeo.
Então você tem o estupro de vulnerável, que é a criança, junto com a disponibilização. E por que é da Justiça Federal? Porque o Supremo decidiu o seguinte: a partir do momento que você coloca na internet, você não controla mais. Um dia, quem sabe, até do espaço a gente vai conseguir ver isso. Então ele transborda fronteiras. E há tratado prevendo que tem que coibir crime contra criança, adolescente, etc. Então por isso vem para cá pra gente. Tudo bem até aqui? Bom, aqui no nosso tribunal, como é que funciona? Então, falei para vocês, competência federal é essa. Quando você vai ampliando, você vai especializando. Qual a primeira especialização do Estado? Quem alguém já faz estágio no Estado, tem alguma ideia? É crime. Você separa o civil do crime. Primeira especialização da Justiça Federal, via de regra: execução fiscal. Execução fiscal, não é o crime. Por quê? Porque tem muita execução fiscal. Então, por exemplo, Guarulhos não tem vara só criminal, mas tem uma vara só de execução fiscal. Então, que execução fiscal. O que mais que a gente tem de vara especializada? Crime. Tem varas que são só criminais. Eu, por exemplo, trabalhei numa vara criminal aqui de São Paulo. Só julgava crime, nenhuma outra matéria. Depois, previdenciário, previdência. Tem muita ação contra o INSS. É melhor especializar. Se você especializa, você se torna mais eficiente. Então, tem várias especializadas em matéria previdenciária. Essas são basicamente as especializações da Justiça Federal. E também no crime tem várias que, algumas localidades tem vara que tem lavagem e sistema financeiro, outras não tem. Tá? E no tribunal? O tribunal também se divide por... Na primeira instância você tem essa especialização e você tem também o juizado especial. O juizado especial do Estado é opcional. O juizado especial civil do Estado é opcional. Então, alguém vem e bate no meu carro. Eu quero processá-lo para ele pagar o dano. Eu posso escolher se eu vou no juizado, se eu vou na justiça comum, se eu contrato advogado, se eu vou sem advogado. Aqui no juizado, não. Pelo valor da causa, ele é de competência absoluta. Então, se até 60 salários mínimos, é no juizado. Tem vara federal. Eu não posso escolher, não, mas eu vou na vara federal. Não pode. É no juizado. E a segunda instância do juizado não é aqui no tribunal. É nas chamadas turmas recursais. Ela faz os papéis de um tribunal, porque é um órgão de revisão daqueles julgamentos de primeira instância, mas é composto por juízes. São juízes também, só que não tem uma hierarquia entre um e outro. Um juiz não é mais juiz que o outro, um outro é menos juiz. Também o desembargador também não tem hierarquia, aquela hierarquia de administrativo, de chefe, etc. Não existe isso. São competências diferentes. Um reforma a decisão do outro, só isso. Mas não há uma diferença nem de salário na questão dos juízes da turma recursal, até onde eu sei. E aqui no tribunal, como é que funciona, então? Qual é a divisão? Então, vamos falar dos 43, tá? São 43. 3 são da direção do tribunal. Presidente, que representa o tribunal, como a presidente de uma grande empresa, representa o tribunal. Ela não tem, em regra, competência jurisdicional, tem algumas ações específicas, suspensão de liminar, suspensão de segurança, que é do presidente, está prevista na Lei do Mandado de Segurança e acho que é na 9494. E algumas outras questões muito pontuais da questão de jurisdição. O vice-presidente, que a substitui e é quem cuida dos processos que vão para tribunais superiores, STJ, Supremo. É feito um filtro antes, o que vai ser mandado para lá, o que não vai. Então é o vice-presidente que faz isso aqui e substitui a presidente nas suas ausências, impedimentos, suspeições, etc. E o corregedor. O corregedor é que organiza a matéria de primeiro grau, disciplina, normatiza isso, como se desenvolvem do ponto de vista administrativo, o primeiro grau. Ele não pode se meter na questão jurisdicional. Então, se o juiz decide certo ou errado, quem vai definir isso depois é o tribunal no julgamento do recurso. Mas não é o corregedor que faz isso. E também eventuais punições, processo administrativo é o corregedor. Esses 3 são da direção e, em regra, eles não têm competência jurisdicional plena, de casos corriqueiros do dia a dia. Aí tem 40 para dividir o restante. Vamos começar da 4ª sessão, que é o que meu chefe integra.
a sessão criminal. Tem 6 desembargadores em 2 turmas de 3. Então, eu não falei que era um colegiado? São sempre 3, 2 turmas de 3, julgam processos criminais. Habeas corpus, apelação criminal, revisão criminal, recurso em sentido estrito, essa matéria criminal. Terceira sessão é a sessão previdenciária, é onde a gente tem mais. São ações contra o INSS, de segurados contra o INSS, só de segurados. Se acontecer, sei lá, o carro do INSS bateu no meu carro, eu quero processar o INSS, não vai para essa sessão. Essa sessão é discussão de direito previdenciário. São 16 desembargadores, em 4 turmas. Quando eu trabalhava um tempo num gabinete, ele era previdenciário, a gente recebia em média 600 processos por mês. A sessão mais cheia aqui é essa, é a que tem mais processos. Segunda sessão, que a gente chama de direito público, julga improbidade administrativa, concurso público, licitação e a parte tributária maior. E a primeira sessão, direito privado, então uma ação contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo, discussão de direito privado mesmo, direito civil, direito empresarial, vai para essa sessão. Propriedade e posse, desapropriação, uso capião, discussão de terreno de marinha, foro, laudêmio, e alguma parte tributária também. A quarta sessão, então, quarta são 6 desembargadores, a terceira são 16, a segunda são 12 e a primeira são 6 também. É assim que se divide o tribunal, em turmas e sessões.